meus queridos irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, uma excelente manhã de domingo, estamos aí para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor e mais um EBD. Eu não sei para você, mas para mim a semana está passando rápido, então nós já estamos aí para mais um domingo, mais um EBD. Isso é um privilégio para nós começarmos cedo, né? Aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então nós vamos continuar as nossas lições, estamos aí estudando a nossa revista Ser Discípulo, e o tema para a nossa lição de hoje vai ser o ser discípulo em Cristo Jesus, né? Qual o diferencial do discipulado de Cristo? Na aula passada nós falamos sobre o ser discípulo em diferentes contextos, mas então qual é o diferencial do ser discípulo em Cristo Jesus? Isso nós vamos aprender na nossa aula de hoje. E eu quero começar trazendo uma reflexão que vai nortear a nossa oração de hoje. Nós temos buscado em cada aula começar orando, mas uma oração intencional e uma oração que vai nos desafiar, né, durante toda a semana para estarmos realmente refletindo e orando com intenção, com propósito. Então começo lendo aí, está na sua tela, que diz que fazer discípulos é um processo que começa com ser modelo. O caráter é transmitido e não ensinado. Irmãos, Jesus Cristo foi um grande mestre, mas no processo, vamos dizer assim, de discipulado, ele simplesmente não transmitia só informações para os seus discípulos, mas Jesus estava a cada dia moldando, estava a cada dia transformando o caráter dos seus discípulos. Então, por isso que era importante que seus discípulos deixassem tudo e estivessem aos pés do Mestre. Então, primeiro eles tinham que estar seguindo Cristo, estar perto de Cristo. Então, a gente vê que os discípulos estão bem próximos de Jesus em todo o seu ministério. A gente vê que eles estão ali desde o início, desde quando Jesus faz seu primeiro milagre em Caná da Galileia, quando Jesus ele expulsa os cambistas no templo, quando Jesus ele se coloca a conversar, por exemplo, com a mulher samaritana, ou quando Jesus cura diversas pessoas, quando ele expulsa demônios, quando Jesus ele ressuscita mortos. Então, esse processo de fazer discípulo, ele começa com ser modelo, e para que os discípulos estivessem ali com o seu caráter moldado, não bastava apenas ensinamento, mas havia uma necessidade dessa proximidade. Então, enquanto Jesus ensinava a seus discípulos, ele concentrou-se em moldar-lhes o caráter e não apenas em transmitir informações. Nós sabemos que transmitir informação é importante, mas o discipulado ele não se restringe a somente isso. Então Jesus ele é diferente de todos os outros mestres, a gente vai ver e vai perceber nessa lição, porque ele é aquele que transforma caráter, é aquele que molda a vida da pessoa, e não simplesmente um mestre que transmite informação ou conhecimento. Então, irmãos, não haverá uma relação entre discípulo e mestre se não houver investimento de tempo. Isso aí é algo muito importante. Investimento de tempo. Cristo investiu tempo para formar o caráter, moldar o caráter dos seus discípulos. Para cultivar, então, para trazer um cultivo da intimidade e conhecimento mútuo. Então, o que Jesus fazia, sempre estava com seus discípulos por perto, não só ensinando, mas justamente transformando e moldando o caráter dos seus discípulos. Então, isso é importante. E com essa pequena reflexão, ela traz para nós algumas perguntas que você pode responder consigo mesmo aí, e isso pode trazer, vamos dizer assim, um momento que você pode refletir sobre como está a sua vida de discípulo de Cristo. Você tem se aproximado de Cristo, principalmente aí durante esse tempo de quarentena? Realmente você tem se aproximado, tem buscado ouvi-lo, tem buscado admirá-lo, contemplá-lo, adorá-lo? Então, tem algumas perguntas para a nossa reflexão.
E a primeira pergunta aí é: como está o seu tempo de devoção a Cristo? Note que nos três pontos aí, eu grifei, deixei aí marcado a palavra tempo, né? Então, como está o seu tempo de devoção a Cristo? Será que você tem tido um tempo realmente de qualidade com Cristo? Será que durante essa quarentena você tem buscado realmente estar com Cristo Jesus? Porque eu já ouvi dois comentários diferentes. Um, que as pessoas não têm nada o que fazer na quarentena, já estão entediados, e outros dizendo que parece que apareceu assim, surgiu mais coisas para fazerem. Mas de todo, ou um ou outro, as pessoas acabam negligenciando essa questão de estar mais próximo de Cristo. Então você tem devotado um tempo realmente a Cristo? Você tem conseguido separar um tempo significativo para sentar-se aos pés do Mestre e aprender dele, ser curado pelo seu toque, ouvi-lo e vê-lo? Será que você tem buscado ser igual Maria, que procurou sentar aos pés do Mestre para aprender, para ser ensinado, para ser transformado? Ou você, durante esses dias, está preocupado igual mais como Marta, né, nos afazeres das coisas? Então, nós possamos realmente buscar esse tempo de comunhão com Cristo, um tempo de qualidade com Deus. E o último ponto fala: reflita com carinho sobre as questões propostas e separe um tempo em oração a Deus. Tente estar inteiro na presença do Pai. Essa frase, tente estar inteiro, é que você tente tirar um tempo de reflexão, um momento de leitura da palavra, um momento a sós com Deus, mas que você esteja inteiro, de mente, não esteja com sua mente divagando ou pensando em outras coisas, mas que você esteja sua mente, seu coração, seu espírito realmente voltado para buscar o Mestre. Só assim nós vamos ser não somente ensinados, mas vamos ter o nosso caráter moldado por Cristo. Amém? Então, com essa pequena reflexão, ela vai nortear a nossa oração agora. Eu quero que você feche o seu olho, curve a sua cabeça, faça uma oração realmente pensando naquilo que nós acabamos de refletir. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado por mais um dia na Tua presença. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu nos chamaste para sermos discípulos. Mas, Senhor, meu Pai amado, nós precisamos a cada dia ter o nosso caráter moldado por Ti. E que nós, Senhor, meu Deus, estejamos a cada dia mais próximo de Ti. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos, nós precisamos estar mais próximo a Ti. Nós precisamos estar, Senhor, meu Pai amado, tendo um tempo de comunhão, um tempo de qualidade perto de Ti, Senhor, na leitura da palavra, na oração, Senhor, meu Deus, buscando realmente a Tua presença. Que esse seja o desafio para essa nossa semana que se inicia, de estarmos mais próximo do nosso Mestre, do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu oro humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Então a gente vai dar início aqui à nossa matéria. Nós vamos tirar um tempinho para debater, e aqui também tem na sua revista, mas ele vai pedir para identificar, a partir ali dos evangelhos, por exemplo, a convocação dos discípulos que Jesus chama para compor ali o grupo dos 12. E a gente vai ver como que foram chamados esses discípulos ali, né? Como foram chamados. Jesus demonstrou quem era por meio de palavras ou ações. Então, eu separei aqui um texto, na verdade 2 textos que estão divididos ali no livro de Marcos, para a gente tentar ver como foram esses chamados, né? Jesus ele demonstra aí que ele é mais do que um mestre quando ele vai chamar os seus discípulos, né? Então, como a gente pode identificar isso aí, como Jesus fez aí, como ele demonstrou que era por meio de palavras ou ações o seu chamado. Então aqui eu tenho o texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 16 ao 20, uma passagem bem conhecida que vai falar do chamamento ali de Jesus aos seus discípulos. O versículo 16 diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Nessa primeira parte, irmãos, a gente ver aqui o chamado de Cristo, e eu olho aqui como um chamado radical. Cristo, ele chama seus discípulos de maneira radical. E o chamado radical, ele exige também uma resposta radical. Então a gente vê aqui Jesus chamando vinde. Os discípulos deveriam ir até ele. Então, uma ação passiva aqui, né, dos discípulos. Mas quando Cristo fala, eu vos farei pescadores de homens, então nós vemos aqui uma atitude ativa de Cristo em fazer com que eles se transformassem ali em pescadores de homens, não é mesmo? Então aqueles homens ali, que eram pescadores por ofício, tinham ali como pegar peixes, né? Tirar a vida de peixes, né? Pescar peixes. Mas agora Jesus ia fazê-los pescadores de homem, para que através do poder do Espírito Santo, usando ele ali para transmitir a palavra do Senhor, eles agora pescassem muitas vidas e dando vida a essas pessoas. Então, o chamado de Cristo, ele é um chamado radical, e ele exige também uma resposta radical, e a gente vê essa resposta radical no versículo 18, quando diz, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 19 continua, pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Então a gente vê de novo aí Cristo chamando mais discípulos. E qual foi a atitude, né, que esses discípulos tomaram? O versículo 20 vai dizer, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Então a gente vê aí realmente um chamado radical e uma resposta radical dos discípulos de Jesus. Mas só que eu quero prosseguir no relato de Marcos, porque Jesus, como um mestre, ele simplesmente ele não somente chamou seus discípulos, mas ele faz acontecer. Ele não só chama a pescar, mas ele ensina a pescar. Então, no versículo 21 até o versículo 26, vai dizer que depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então Jesus ele vai com seus discípulos e vai aí num sábado ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Israel. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Então, irmãos, nessa segunda parte nós vemos Cristo agindo. Ele, no primeiro momento, chama os seus discípulos a serem pescadores de homens, mas agora nessa segunda parte nós vamos ver Jesus ensinando eles a pescar. Jesus chegando até um homem e libertando ele de um espírito imundo. Então Jesus chama para que eles se tornem pescadores de homens, mas Jesus ele vai também demonstrar ação. Jesus não fica só na instrução, mas ele age, diferentemente dos mestres antigos, né, que eles transmitiam e passavam o conhecimento, mas Jesus ele estava junto dos seus discípulos. Por isso que eu comentei sobre a importância de estar junto, transformando o caráter, moldando caráter. Então aqui, em 3 figuras aqui, nós temos um resumo aí do que a gente viu, né? Há um chamamento ali, há um chamado de Jesus Cristo para os seus discípulos, um chamado radical que requer uma resposta também radical dos seus discípulos. E ele chama para o quê? Para que eles fossem feitos pescadores de homens, tá bom? Mas só que não só fica isso nesse chamado. Jesus ele vai agir, vai ensinar os seus discípulos a pescarem. Ele chama para pescar, mas ele vai dar o exemplo e ele vai ensinar os seus discípulos a pescarem. E
Então, irmãos, nós vamos começar a refletir aqui sobre o discipulado de Jesus e como é o diferencial do chamado de Jesus para nós sermos discípulos. Irmãos, a gente sabe que, como nós aprendemos na aula passada, na verdade o mundo greco-romano do século I ele apresentava ali grande variedade de líderes políticos, religiosos, filósofos, e todos tinham seus discípulos, né? Tinham mestres, que eram mestres da filosofia, líderes religiosos, e eles tinham seus discípulos. Mas quando a gente olha para o Evangelho, no livro de João, o próprio Cristo, sim, ele se considerava como mestre, porque em João capítulo 13, versículo 13, vai dizer ali, vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Então Jesus, ele não vai dizer que ele não é um mestre, ele se considera assim como mestre, mas nós temos que olhar para Cristo como muito mais do que um mestre, mas como um salvador. Mas isso não quer dizer que ele não era um grande mestre. Nos evangelhos, então, Jesus, ele é chamado de mestre cerca de 45 vezes. Então Jesus Cristo, portanto, era rabi, era o Rabone, né? Mesmo que talvez não cumprisse todos os moldes, vamos dizer, que um mestre ali do judaísmo, um mestre da filosofia, um mestre religioso era, mas Jesus ele se considerou sim um mestre e era, na verdade, o mestre dos mestres, tá bom? E quando a gente fala sobre o discipulado de Cristo, é importante notarmos que orbitava ali sempre em volta de Jesus dois grupos, né? Dois grupos participavam constantemente do ministério de Jesus. E quais eram esses dois grupos? O primeiro eram os discípulos, e eu coloquei aqui as multidões. E quem eram esses discípulos? Quem eram essas multidões? Então a gente vai ver aqui, eu quero começar falando um pouquinho sobre multidões, que multidão é aquela massa de povo, né? Na multidão você não tem identidade, na multidão você não tem nome, na multidão você é só mais um. Então a gente vê constantemente, quando Jesus está no seu ministério, havia sempre uma multidão seguindo a Jesus. Mas a gente vai ver que, por mais que a multidão tente ficar neutra com relação a seguir a Jesus, na verdade não vai conseguir. A gente vê que a multidão é totalmente diferente dos discípulos. Embora a multidão seguisse a Jesus ali, mas eram pessoas que estavam muito mais interessadas ali nos milagres. Na multidão existem muitos curiosos, mas eles não tinham aqui os pré-requisitos dos discípulos, que era justamente pagar o preço, né? Pagar o preço e comprometer-se com essa ação da causa de ser realmente discípulo. Não que você comprometesse com a causa de ser discípulo, isso fazia você, vamos dizer, de um discípulo verdadeiro. Porque, na verdade, porque nós somos verdadeiros discípulos, sim, nós nos comprometemos com a causa do discipulado, do ser discípulo. Porque hoje em dia a gente vê que existem pessoas comprometidas com diversas causas aí, pessoas em ONGs, pessoas que tem aquela frase, né, pessoas que vestem a camisa de uma determinada empresa, que estão comprometidas com a causa. Então a gente vê que, na verdade, não basta só estar comprometido com a causa, tem que ser realmente chamado por Cristo para ser um discípulo e tem que sim, a partir daí, estar comprometido, sofrer como um bom servo e discípulo de Cristo. Por isso que eu coloquei aí essa afirmativa, que é bem verdadeira, que diz que todo discípulo, ele é um seguidor. Todo discípulo, ele segue a Jesus. Mas a recíproca aí não é verdadeira, porque nem todo seguidor é um discípulo de Cristo. Então, a gente consegue ver que todo discípulo, ele está seguindo a Jesus. Mas nem todo seguidor, ou seja, aquela multidão que estava constantemente perto de Jesus, muitos deles não eram discípulos. Então, a gente diferenciar esses dois grupos que estão constantemente perto de Jesus. Então, com relação ao discipulado de Jesus, quem eram realmente esses discípulos? Então, eram os que obedeciam
ao chamado de Jesus para segui-lo. Obedeciam ao chamado do Mestre, um chamado radical, e obedeciam de forma radical. Agora, e essas multidões? Eram aquelas a quem Jesus continuava a fazer um chamado. A gente vê que Jesus constantemente estava ali com essas multidões e em várias vezes Jesus ele teve compaixão dessas pessoas, ele teve compaixão dessa multidão. Então a gente pode, por fim ali, ver que da multidão surgiram tanto discípulos quanto adversários de Jesus. Da multidão, da mesma multidão, saíam pessoas que eram discípulos, que seguiam, que serviam, mas ao mesmo tempo daquela multidão saíram adversários de Jesus. Agora nós vamos refletir um pouco o discipulado de Cristo comparado com essas outras propostas discipulares, né? Da aula passada nós vimos o ser discípulo em vários contextos, mas qual que é a diferença do discipulado de Cristo com relação a essas outras propostas? Então, é possível nós estabelecermos algumas diferenças entre o chamado de Cristo para ser realmente discípulo e o chamado dos outros mestres, dos grandes outros mestres que tinham ali no primeiro século? Será que é possível fazer, traçar essas diferenças, essa comparação? A gente vai passar a refletir um pouco nisso. Aqui ele vai falar a frase de um teólogo alemão, né, um cristão alemão, que se chama Dietrich Bonhoeffer. Ele era um alemão, morreu ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, sob o comando do governo nazista, faltando poucos dias, né, para acabar a Segunda Guerra Mundial. Dietrich Bonhoeffer ele é morto. E essa frase que está aí, ele é tirado de um dos livros dele, eu vou mostrar aqui para os irmãos, que é Discipulado. Não sei se você pode ver aqui, uma indicação aí de uma boa leitura para você. Dietrich Bonhoeffer vai falar sobre a questão do discipulado, um bom livro, uma boa leitura, e a revista tirou essa frase desse livro aqui, que diz assim: ser discípulo significa dar determinados passos. Então, o processo de discipulado é longo, não é apenas um passo, mas determinados passos, é uma caminhada, é uma jornada. Mas ele vai dizer que já o primeiro passo que se segue ao chamado separa o discípulo de sua existência anterior. Então, quando há o chamado radical de Cristo e o discípulo responde a esse chamado, esse primeiro passo já é um passo que vai justamente separar o discípulo da sua existência anterior. Ele não é mais o mesmo, ele não pode ser mais o mesmo. Então, por isso nós vemos essa diferenciação do chamado de Cristo dos outros mestres. Na verdade, Jesus, quando ele chama seus discípulos, ele chama para transformar a vida. Ele chama para moldar, para transformar caráter. Ele poderia simplesmente fazer como os outros mestres, chamar, passar informações, trazer ensinamentos, mas ficar somente nisso. Jesus poderia ter procurado, por exemplo, Levi, né, Mateus, que estava ali na coletoria, e ter passado um novo conhecimento sobre Deus e permitir que ele continuasse da mesma maneira da sua vida antiga. Mas a gente vai ver que não é isso que ele faz. Jesus chama para transformar. Jesus chama para dar uma nova vida. Então, assim, o chamado ao discipulado cria, irmãos, imediatamente uma nova situação. Então, quando você é transformado por Cristo, você é uma nova criação. As coisas velhas passaram e eis que tudo agora se fez novo. Então, permanecer na situação antiga e ser discípulo, ele vai dizer que isso é impossível. Porque quando se dá o primeiro passo para seguir ao Mestre, isso realmente vai separar você da sua existência anterior. Você agora é uma nova criação. Coisas que os mestres do mundo antigo não podiam fazer. E ele vai continuar aqui, traçando outra situação,
sobre o mediador, muito interessante, que ele vai dizer: um cristianismo no qual só existe Deus, Pai, mas não existe Cristo como Filho vivo, exclui o discipulado. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque muitas pessoas até, vamos dizer assim, acreditam numa divindade, dizem que creem em Deus, conhecem sobre Deus, mas negam o seu Filho. Então ele vai dizer que se a pessoa muitas vezes diz que faz boas ações para Deus, de repente está ali até mesmo dentro de uma religião, dentro de uma casca de religiosidade, mas se esse cristianismo só existe o Deus Pai, mas nega Cristo, Filho vivo, ressurreto, então isso exclui totalmente o discipulado. Porque ele vai dizer que somente porque o Filho de Deus tornou-se humano, ou seja, ele agora é o mediador entre os homens e Deus, é que o discipulado constitui o relacionamento correto com ele. Nós só podemos ter um relacionamento correto com Deus agora mediante uma única pessoa. E esse único mediador, ele se chama Cristo Jesus. O discipulado está vinculado ao mediador. Somente o mediador, Deus feito ser humano, ele pode chamar ao discipulado. Então, irmãos, não existe um cristianismo que só tenha um Deus Pai, que as pessoas falem sim de uma divindade, digam que creem num Deus, mas neguem o seu Filho Jesus. Porque para se tornar discípulo tem que ter um chamado, e quem faz esse chamado é o mediador, e esse mediador é Cristo Jesus, homem, aquele que se fez carne, encarnou-se para nos salvar. Então, essa é a diferença, né, comparando esse chamado desses mestres ali do primeiro século de Cristo Jesus com o chamado de Cristo. Depois que ele nos chama para essa caminhada, o primeiro passo que você dá, você separa totalmente do que você era antes. Você não pode ser um discípulo com sua vida anterior. Você é moldado, transformado, você é salvo. E o chamado é somente ao mediador. Então, um cristianismo no qual só existe Deus Pai, mas nega realmente a existência de Cristo como um Filho vivo, isso exclui totalmente o discipulado, porque para ser discípulo tem que ser chamado. E quem chama é Cristo Jesus, o mediador. Então, nessa comparação, a pessoa que era chamada compreendia que, para ela, só havia uma possibilidade de uma fé salvífica ou de uma fé verdadeira em Jesus. A saber, era o quê? Abandonar tudo e ir com o Filho de Deus. Era ser chamado, largar o seu ofício ali. Muitos largaram família, mas família também os largaram, mas para seguir a Jesus Cristo. Então é inegável a ousadia e profundidade dessa proposta de Cristo, ao exigir que seus discípulos morressem para si mesmos, nascessem novamente e se tornassem novas criaturas vinculadas a Ele. Então os discípulos deveriam escolher seguir Jesus, morrer para si mesmo, se identificando com Cristo, com sua morte na cruz, nascessem novamente, mas não nascessem por si mesmo, mas esse nascimento era um novo nascimento, um nascimento do Espírito, um nascimento do alto, e que eles agora realmente se tornavam novas criaturas vinculadas ao Mestre, seguindo a Cristo Jesus. Então, nenhum desses mestres conseguiam fazer isso aí, somente Jesus era poderoso para transformar desta maneira a vida dos seus discípulos. Agora nós passamos a refletir em algumas situações que Jesus nos dá de exemplo como um grande mestre. Aqui você pode ver Jesus Cristo, mestre, mediador, Filho de Deus, o próprio Deus. Olha que quanta coisa, né? Cristo, né? Mas em azul está marcado aí, ele torna-se servo, mesmo sendo realmente Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, mestre, mediador, ele torna-se servo e lava os pés dos discípulos. Quando a gente vai ali para o Evangelho de João, nós conseguimos realmente ver essa cena ali numa ceia, que Jesus está reunido com seus discípulos e ele já sabe que o seu ministério está chegando ao fim, mas ele ama os seus discípulos e ama ali até o final, e ele vai simplesmente cingir uma toalha e vai agora tomar uma posição de servo e vai começar a lavar
os pés, né, lavar os pés dos discípulos. E tem aquela parte, né, que você conhece bem, que ele vai chegar ali para lavar os pés de Pedro. E Pedro ele fala, não, de jeito nenhum. Como assim o Senhor vai lavar os meus pés? Então Pedro ele fica chocado ali com a atitude de Jesus, porque entendo que os discípulos eles não compreendiam totalmente o significado ali da vinda de Cristo. Então eles estavam pensando ainda que Cristo viria trazer realmente ali um novo governo, um governo físico ali, uma libertação do jugo ali do Império Romano. Eles não entendiam do reino que Cristo realmente vinha trazer. Então Pedro olhou para Cristo e falou, olha, esse aí vai ser o nosso rei, o nosso mestre, mas em atitude de um servo, atitude de um escravo. Então Pedro diz, olha Senhor, tu não vai lavar o meu pé. Então Jesus fala, olha, se você não deixar, você não tem parte comigo. Então Pedro fala, olha, então não lava só os pés, mas lava todo o corpo, né? Mas Jesus vai dizer que não precisa lavar todo o corpo, porque vocês já estão limpos. Só que durante a caminhada, né, a caminhada do discípulo naquela época, naquelas terras cheias de poeiras, os pés constantemente eram sujos. Então era necessário ali, quando eles chegavam na casa de alguém, o Senhor colocava o escravo ali para fazer esse serviço de lavar os pés. Então isso quer dizer que na nossa caminhada como discípulo, nós já fomos limpos pela palavra, pelo poder da palavra, mas que ao nosso caminhar diariamente e contínuo, nós sujamos nossos pés, nós erramos, nós pecamos, e é necessário que a cada dia nós peçamos perdão dessas nossas falhas, né? Então Jesus ele estava dando um exemplo ali, que não somente de humildade, mas que assim como ele nos perdoava, nós precisamos também perdoar uns aos outros. Então aqui nós vemos primeiro Jesus como um exemplo de alguém que se torna servo, faz um serviço, irmãos, de realmente um escravo. Então aqui a gente vê que no discipulado concebido no Antigo Testamento, as atividades dos mestres e dos discípulos eram bem delimitadas. Então, sendo o discípulo um servo e executando atividades destinadas apenas a servos. Então não tinha, vamos dizer assim, essa inversão de papéis aí, como Cristo fez, ao ponto de chegar, de agir como um escravo agia para lavar os pés. Então naquela época, essa questão do mestre, essas atividades estavam bem delimitadas. E o que o mestre fazia, o que ele ordenava, o que os seus discípulos fizessem, mas aí Jesus ele vai começar, né, a quebrar esses paradigmas aí desse discipulado de antigamente e vai mostrar aos seus discípulos a questão do servir. Então Cristo rompe completamente com esse paradigma discipular aí do primeiro século, dos grandes mestres, filósofos, religiosos. Então Cristo ele dá o exemplo para os seus discípulos. O segundo aspecto aqui é Jesus Cristo, sendo o ideal de homem, o Deus encarnado, ele aproxima-se das mulheres em amor e respeito. Nós vamos ver justamente isso quando Jesus ele vai ali passar pela região de Samaria e ele tem um encontro ali no poço de Jacó com uma samaritana. Então, naquela época, o judeu ele não falava, eles não se davam bem com os samaritanos, e ainda mais uma mulher. Então a gente vê que os próprios discípulos de Jesus, eles têm ali, eles ficam, vamos dizer assim, chocados quando eles chegam e veem Jesus conversando com uma mulher. Então, um grande mestre com discípulas era um fato absolutamente incomum na Palestina ali do primeiro século. Como se pode concluir na reação dos próprios discípulos, quando eles encontram Jesus dialogando, conversando com aquela mulher, e vai dizer que eles ficaram, vamos dizer assim, espantados, chocados, porque os judeus não conversavam com os samaritanos, não se davam com os samaritanos, e agora Jesus ele está conversando com um samaritano e uma mulher.
Então não era ali algo comum, normal de acontecer. Então os evangelhos, nós podemos até notar que eles conferem uma proeminência a várias mulheres que eram discípulas de Jesus. Muitas mulheres estavam no âmbito ali dos discípulos de Jesus. Muitas das mulheres até mesmo auxiliaram financeiramente o ministério de Jesus. As mulheres estavam ali diante da cruz quando Cristo ele foi morto. As mulheres foram as primeiras a chegarem ali ao sepulcro, né, da ressurreição de Jesus. Então, Jesus ele vem quebrar esses paradigmas dos mestres antigos ali do primeiro século. Então, eu coloquei uma imagem aí, se você ver, justamente, né, a questão do vinho novo. Se for colocado em odre velho, vai fazer o quê? Vai rasgar. Era aquela religiosidade, era paradigmas que os religiosos tinham e Jesus justamente veio quebrar, né, com relação, por exemplo, às mulheres. E não somente a questão aí da samaritana, mas Jesus ele vai falar com relação, por exemplo, ao divórcio. Tá? Ele vai realmente ensinar os seus discípulos aqui o padrão moral dos seus discípulos, que implicaria numa relação de justiça, especialmente na proteção dos direitos da mulher. Então ele vai falar também aqui com relação ao divórcio, que a mulher era vamos dizer assim, uma pessoa menosprezada ali no início do século pelo judaísmo, né, e também no mundo greco-romano. Então Jesus ele vai conferir, né, uma dignidade também às mulheres, chegando e conversando com as mulheres. Quando nós vamos até Atos, no capítulo 9, versículo 36, a gente vê que Lucas ele confere com naturalidade, né, a forma ali feminina de discípula, né, quando ele está falando de Tabita, se eu não me engano, indicando que as mulheres que criam eram chamadas dessa forma. Né? Então, isso era incomum para a época ali, porque os mestres gregos, por exemplo, jamais admitiriam mulheres como discípulas, pois elas eram, né, consideradas ali por esses mestres gregos seres inferiores, fracos, cuja função se reduzia à procriação e uma vida doméstica reclusa. Mas Jesus veio quebrar esses paradigmas, esses pensamentos, dando realmente dignidade às mulheres. Outro ponto aqui, irmãos, interessante, que Jesus Cristo, o Senhor absoluto, Filho de Deus, ele refere aos seus seguidores não como escravos ou servos, mas como amigos. Claro, irmãos, que nós temos que abrir um parênteses aqui e dizer que nós, sim, pela Bíblia, sim, nós continuamos servos e escravos, sim, realmente de Cristo. Né? Nós saímos de um império de escravidão, estamos no reino de amor, mas nós somos também amigos, porque Jesus ele trata aqueles seus discípulos como amigos. E sempre lembrando que nós estamos fazendo essa comparação, essa diferenciação do discipulado antigo ali, desses religiosos, filósofos, com o discipulado de Cristo. Então ele chama amigos, coisas que não existiam muitas vezes entre mestre e discípulo, era somente um relacionamento de aprendizagem ali, perdão. Então Jesus ele vai mais além, ele vai chamar de amigos. Então quando nós olhamos aqui, né, um reino de amigos, João capítulo 15 vai dizer: vocês serão meus amigos. Jesus, próprio Jesus falando: se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então Jesus aqui, indo mais além do que esses mestres comuns, ele chama de amigos. E também como família, né? Mateus capítulo 12, aí, do 47 ao 50, Jesus vai falar. Jesus ainda se refere aos seus seguidores como irmãos e mães, ou seja, aproxima-os tanto a ponto de referenciá-los como participantes de sua própria família. Então nós temos esse privilégio de nos tornarmos amigos de Cristo.
nos tornarmos da família de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Jesus nos chama de amigo, é o nosso irmão, vamos dizer assim, mais velho. Somos co-herdeiros, somos filhos de Deus. Então, coisas que somente o discipulado de Cristo pode fazer. Olha aqui que se encontra em João 14, e 23. Em suas falas, Jesus também promete uma intensa intimidade entre ele e os seus seguidores, apontando para uma unidade entre mestre e discípulos. Diz assim: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, o nosso grande mestre e Salvador Jesus andou nessa terra, veio a essa terra, fez discípulos, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, mas mandou o seu Espírito, ele habita em nós e por isso ainda nós temos a sua presença constante nos ensinando a cada dia. Amém, irmãos? E outro ponto aqui que a gente pode também refletir é que Jesus Cristo ele é o único mestre que promete e providencia poder e forças sobrenaturais a todos aqueles que se comprometem em segui-lo. Irmãos, Jesus ele reconhece as nossas fraquezas, que somos humanos frágeis, fracos, mas quando ele nos chama para o discipulado, quando ele nos chama a segui-lo, ele nos capacita. E nós fazemos tudo isso não nas nossas próprias forças, mas pela capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Os mestres antigamente não podiam realmente prometer e providenciar algo desse tipo. Um poder e força sobrenatural para que nós pudéssemos segui-los, seguir Jesus Cristo realmente nos comprometendo com Ele. E realmente diz, eu estou convosco, Então o Espírito Santo é o selo e a garantia de que nós realmente somos filhos de Deus e também a fonte de poder de todos os discípulos de Cristo que vieram após Ele. Então, irmãos, a nossa fonte de poder, vamos dizer assim, a nossa força está justamente naquele que habita em nós, no Espírito Santo. No nosso caminhar, no nosso dia a dia, aquele que nos fortalece, aquele que nos consola, aquele que nos exorta, aquele que nos capacita, é o Espírito Santo. Você quer algo mais precioso do que isso? Que o grande mestre nos deixou? O seu Espírito Santo, quando ele estava indo para o Pai, ele diz, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. Eu vou enviar outro Consolador. E foi isso que ele enviou, o Espírito Santo. Então, Jesus ele bem sabia das dificuldades que nós, seus seguidores, enfrentariam, e por isso ele nos assegurou-lhes poder do alto, para agir sobre seus sentimentos, emoções e razão, para nos orientar, para nos consolar, para nos exortar, para nos capacitar, para nos guiar em toda a verdade, fortalecendo e concedendo também os dons sobrenaturais. Então, irmãos, nós vemos que somente Cristo em seu discipulado pode fazer isso, capacitar o seu discípulo, o seu servo, com poder sobrenatural para segui-lo e para o servir. Então, toda vez que você estiver, irmãos, desanimado, fraquejando, lembre-se que você é um discípulo de Jesus e Ele concedeu a você que é filho o poder sobrenatural do Espírito Santo que habita em você. Então, você realmente é filho de Deus e Ele conferiu a você o poder do Espírito Santo. Ele prometeu que estaria com você, estaria conosco até os últimos dias. Agora, caminhando para o nosso final, a gente já viu bastante coisa, e a pergunta que fica, afinal, o que significa então ser discípulo de Jesus? Uma pergunta que é feita a nós. A revista ela traz aqui uma resposta que diz assim: seguir Jesus significa ter intimidade com Ele enquanto viajava, prestar atenção nele, olhar atentamente para tudo o que Ele fazia, ouvir o que Ele dizia, perceber os milagres que realizava, dar atenção à maneira como Jesus se relacionava com seu Pai, como falava com Ele, porque a grande ambição de um discípulo era ser igual ao seu mestre. Então, a gente vê aqui
desde o início dessa frase, é justamente aquela relação, aquele relacionamento de intimidade, de estar próximo ao seu mestre, ouvindo os seus ensinamentos, estar preparado para ser transformado e moldado a cada dia o seu caráter por Cristo Jesus. E aqui, irmãos, tem a foto aí, você pode perceber, é de um teólogo inglês chamado John Stott. Ele vai sugerir 5 dimensões aí do discipulado, nas quais nós devemos basear, sim, a partir do momento em que nos dispomos a renunciar ao eu, né? A renúncia do eu, tomar a cruz e seguir a Cristo. Ele vai sugerir 5 dimensões que estão aí presentes no texto de Filipenses 2, do versículo 5 a 8. Eu vou ler aqui. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Então, ele vai sugerir aqui essas 5 dimensões nos quais nós devemos nos basear a partir desse momento que nós somos chamados e nos dispomos a seguir a Cristo. Então, o primeiro que ele aponta aí é justamente nós devemos ser como Cristo em sua encarnação. E o versículo aí, a parte do versículo é: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Então, irmãos, a gente vai ver aqui que o discípulo ele é convocado a seguir o exemplo da humildade de Jesus, que não levou em conta o seu estado original de glória e poder, mas em amor e por amor optou pela encarnação. Então, irmãos, quando a gente olha aqui, né, nós devemos ser como Cristo em sua encarnação. Você pode perguntar, mas como assim? Mas John Stott, ele vai dizer que toda missão autêntica ela é encarnacional. Isto é, ela exige um contato, uma relação e intimidade. Então, a gente vê que quando Deus ele decide realmente salvar o homem, ele não simplesmente cria uma maneira sem um relacionamento, mas ele próprio decide vir até o homem. Ele decide entrar na história do homem através de Cristo Jesus. Então o verbo se faz carne, ele habita entre nós. Então nós podemos realmente seguir a Cristo nessa maneira. Nós devemos ser como Cristo em sua encarnação, porque a missão encarnacional ele exige que os discípulos de Cristo entrem, vamos dizer, no mundo de outras pessoas. Para nós sermos realmente verdadeiros discípulos, nós temos que entrar no mundo de outras pessoas e nós devemos apontar para essas pessoas a esperança e a cura que há em Cristo Jesus. Assim como Cristo, ele, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus e veio, encarnou-se, entrou em nosso mundo para nos dar esperança através da sua morte na cruz, assim deve ser a nossa atitude, né, vamos dizer assim, encarnacional, nesse sentido de entrar no mundo do próximo, entrar na vida de uma pessoa e apontar a esperança e a cura que há em Cristo Jesus, a salvação que há em Cristo Jesus. O segundo aspecto aí que ele vai mostrar é que nós devemos ser como Cristo em seu serviço, e nós vimos isso aí em João capítulo 13, quando Jesus realmente ele toma uma atitude de servo. Então, isso aponta para nós que Jesus fez um trabalho de escravo. E nós, discípulos, não devemos considerar, vamos dizer assim, irmãos, nenhuma atividade simples demais ou humilhante. Tem pessoas que estão na igreja e dizem, olha, porque eu realizo uma simples tarefa, ou aquilo que eu faço é algo humilhante. Não, irmãos, considere-se agraciado por Deus por você fazer algo na obra dele. Então, se Jesus Cristo, ele teve uma atitude de servo, nenhuma atitude, nenhuma tarefa, por mais simples que você acha que está fazendo na igreja, é algo que não é levado em consideração por Cristo. Não ache que aquilo que você faz na igreja é algo inútil, é algo humilhante.
Não, mas se Cristo se fez servo, se Cristo vindo a ser servo, agiu como um escravo ali, então não devemos considerar nenhuma tarefa simples ou humilhante, sendo realmente discípulos de Cristo Jesus. Terceiro, nós devemos ser como Cristo em sua longanimidade, vai dizer, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Então a morte de Jesus na cruz foi então a forma pela qual Deus ele reconciliou o mundo com Deus, né? Reconciliou a humanidade consigo mesmo, por meio da sua morte substitutiva. Era para nós estarmos naquela cruz, mas Cristo Jesus ele veio, né, reconciliar a humanidade com Deus Pai. Então Cristo possibilitou a reaproximação da humanidade com o Pai. Então da mesma forma, nós como discípulos, nós devemos apontar para quem? Apontar para a cruz. Apontar para o poder da cruz, o poder da vida sobre a morte como as boas novas de Deus. Então assim como Cristo ele foi longânimo aqui na sua missão, estava disposto ali a humilhar-se, a sofrer. Tá bom, irmãos? Eu acho que eu só inverti aqui, tá? Eu acabei lendo e falando aqui a parte da sua missão, mas essa longanimidade aqui, ele morreu, sofreu por nós, então nós devemos, como discípulo, chamado à semelhança de Cristo, estar disposto a sofrer e até mesmo sofrer perseguição. Então agora, no último ponto aí desse slide, tá? Devemos ser como Cristo em sua missão, né? Foi obediente até morte de cruz, né? Então ele veio reconciliar o ser humano com Deus, e nós como discípulos, nós devemos então apontar para a cruz e para o poder da vida que somente ele pode trazer pelo seu sangue. Por último, nós temos aí que nós devemos ser como Cristo em seu amor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, a atitude de Jesus Cristo foi motivada, né, sua atitude, sua jornada, por amor. A jornada de expiação foi realmente por amor. E nós, como discípulos, nós seríamos reconhecidos se nós amássemos uns aos outros, né? Nós somos exortados a amar como Cristo amou. E o amor é o principal motivo pelo qual o discípulo seria reconhecido, porque era o principal motivo pelo qual Cristo fora reconhecido, tá? Reconhecido. João 13:35 vai dizer justamente: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Então, irmãos, estamos então aí finalizando, e você deveria, né, nós deveríamos pensar nisso aqui. O propósito supremo do discipulado é o discípulo se tornar semelhante ao seu mestre, não havendo percepção saudável de própria identidade fora da relação com Jesus Cristo. Então, irmãos, para sermos discípulos, temos que ser chamado por Cristo, aquele que é o mediador. Não existe discipulado fora de Cristo Jesus. E nós devemos estar próximo ao nosso mestre, né? Nos identificarmos com ele na sua morte, e estarmos dia a dia aprendendo e tendo o nosso caráter sendo moldado e sendo transformado por ele. Um momento aqui de compartilhar. E ele vai aqui dizer que nós devemos resgatar, né? Resgate as dimensões que nós acabamos de ver, aquelas 5 dimensões. Resgate as dimensões do discipulado que devemos exercer em nossa decisão de seguir Cristo. De que forma prática você pode reproduzir o modelo de Cristo na sua vida através da, primeiro, encarnação. Lembrando, um discipulado aqui, né? Encarnação exige então que nós, discípulos, entremos, vamos dizer, no mundo de outra pessoa para apontar esperança, mostrando Cristo Jesus. Então, essa primeira dimensão aí do discipulado, né? Encarnação. Segundo, serviço, né? Entender que se Cristo ele se fez servo, nenhum serviço ou tarefa é por demais humilhante para nós ou simples. A longanimidade, estarmos realmente dispostos a sofrer perseguições no discipulado de Cristo.
Segundo, a missão é apontarmos realmente para a missão de Cristo, aquele que veio reconciliar o homem com Deus, o homem que está perdido. Então Cristo veio com essa missão de morrer na cruz, de realmente cumprir a justiça de Deus e pagar pelos nossos pecados. E por último, a dimensão do amor. Nós vamos demonstrar realmente que somos verdadeiros discípulos se amarmos uns aos outros, se amarmos aqueles que são criaturas de Deus, que precisa do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Então aí, até o nosso próximo encontro, se assim quiser Deus e permitir, nós possamos viver, refletir e orar sobre essas dimensões discipulares de Cristo que foram propostas nessa aula. Então, escolha uma atitude aí correspondente para cada uma delas, que você pode fazer durante essa semana, essa dimensão da encarnação, de estar presente aí no mundo, na vida de uma pessoa, servindo, sendo longânimo em meio às perseguições, à dificuldade que nós estamos aí sofrendo, apontando alguém à missão de Jesus Cristo e agindo com amor em todo o tempo de um para com os outros. Amém, irmãos? Então, nós chegamos ao fim aí dessa nossa lição. Espero que tenha sido um tempo proveitoso para você realmente saber que o discipulado de Cristo Jesus faz toda a diferença, Então, diferente daqueles mestres ali do primeiro século, somente Cristo pode nos fazer pescadores de homens, somente Cristo pode nos fazer realmente pessoas que estão agora perdoadas. Somente Cristo pode mudar a nossa vida por completo e que nós possamos trabalhar essa questão do ser discípulo nessas 5 dimensões que nós falamos. Então, eu quero agradecer a Deus nesse momento junto com você por esses momentos que nós passamos aqui juntos e que Ele nos conceda graça até a semana que vem, até o próximo domingo, para nós juntos estudarmos mais e conhecermos da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação que Tu nos deste por meio, Senhor meu Deus, do Teu Filho amado Jesus. Obrigado porque, Senhor, fomos chamados a ser discípulos, respondemos esse chamado, Senhor meu Pai amado, em fé, e agora nós estamos nessa caminhada, Senhor. Somos agora nova criação e estamos, Senhor, meu Pai amado, nesta caminhada. E que nós possamos, meu Pai, a cada dia sermos, meu Deus amado, mais parecido com Cristo. Termos o nosso caráter moldado diariamente por Cristo. Que nós possamos, meu Pai amado, estarmos comprometidos com o discipulado. Que nós possamos, meu Pai, como estudamos nessa lição, estarmos, meu Pai amado, olhando para essas 5 dimensões que foram nos apresentadas, Pai amado, da encarnação, Senhor amado, da longanimidade, do serviço, da missão, do amor, e que nós possamos estar engajados, Pai amado, em pregar a Tua palavra, em apontar, Senhor Jesus amado, a Tua vida, o Teu sacrifício na cruz, para que outras pessoas se tornem discípulos também, Senhor. Que nós não venhamos, meu Pai amado, nos contentarmos, meu Pai amado, estar simplesmente talvez como uma multidão. Senhor amado, eu oro para aquelas pessoas que, Senhor, estão muitas vezes seguindo a Cristo, Senhor, mas ainda não se decidiram para ser realmente um discípulo verdadeiro. Estão ainda na multidão, mas Cristo quer fazer com que essas pessoas saiam da multidão e venham se tornar realmente verdadeiro discípulo, porque somente Jesus pode chamar, somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Muito obrigado por este domingo, por essa aula. Abençoe a vida dos meus irmãos, Senhor meu Pai amado, e que logo mais à noite nós possamos ter um culto abençoado para louvar, engrandecer e pregarmos a palavra, Senhor, que transforma a vida, Senhor, e chama ao discipulado verdadeiro. Eu te louvo, te agradeço e peço, Senhor meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz, um excelente domingo a todos, Deus abençoe.